Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Passando aqui um pouquinho pra gente bater um papo. Como é que vocês estão? Como é que tá sendo a semana de trabalho? Sejam todos muito bem-vindos. Espero que a semana de vocês tenha sido muito boa. Esse é o meu objetivo, trazer para vocês bastante conteúdo. Para quem não me conhece, meu nome é Joyce Oliveira, sou esteticista, sou micropigmentadora, já estou na área já tem algum tempo. E o meu objetivo aqui, o meu papel é ajudar você, designer de sobrancelhas, a faturar, aumentar o seu faturamento em até 10 vezes mais com o procedimento de microblend. Da mesma forma como lá atrás eu fui beneficiada, né? Consegui crescer através da microblend. Eu tenho certeza que você também, design de sobrancelha, vai conseguir alcançar seus objetivos. Perder os medos, aumentar faturamento, ter mais tempo para fazer as coisas que você ama, que você quer, através do nosso procedimento, tá? E eu estou aqui trazendo para você realmente bastante conteúdo que vai agregar na sua vida como um todo, tá bom? Gente, o assunto que eu vou falar hoje é um assunto muito interessante que eu, como profissional, assim, já fiz vários cursos, certo? Já fiz vários cursos na área de design de sobrancelhas, já fiz vários cursos na área de micropigmentação, na área de microblend, cursos na área da estética e entre outros, né? Já trabalhei com cílios, trabalhei com depilação. E aí, o que acontece? O que eu observo muito nos cursos aí afora? Muitas vezes as escolas, os profissionais, eles têm um objetivo de entregar um conteúdo, né, bacana, onde a pessoa realmente de fato aprende a parte técnica de como fazer o procedimento, de como executar bem aquela técnica, né? E aí de como ter um passo a passo, um método, tá? Muitas vezes é isso que é ensinado. Só que eu reparei durante alguns anos na qual eu fui me capacitando, fui estudando no dia a dia, nos atendimentos, né? Eu observei, eu reparei que muitas escolas não ensinam como atender o cliente, certo? Como atender o cliente. De que forma? Como é o passo a passo para você entregar o procedimento, o seu resultado, né? Como é o atendimento, quais são as expectativas, tá? E aí, eu vou conversar com vocês sobre esse assunto aqui, de como atender o cliente, qual o passo a passo, certo? Alinhar as expectativas, porque isso é muito importante, de fato é muito importante, tá? Então, o primeiro ponto que nós vamos alinhar nesse primeiro momento é sobre exatamente a hora que o cliente chega. Como é o passo a passo? Quando o cliente chegar na sua sala de atendimento, na sua clínica de estética, certo? A primeira coisa que ele precisa perceber, tá, no atendimento, assim, ao chegar, é exatamente a questão do local, tá? O local, ele precisa de fato estar limpo, então você precisa se preparar antes para preparar um ambiente de trabalho para sua cliente, tá? Ah, como é essa preparação, Joyce? Bom, você precisa deixar o espaço limpo e higienizado. A vigilância sanitária fala que o espaço tem que ser limpo um dia anterior e antes de ir embora tem que limpar e ao chegar tem que fazer essa limpeza novamente, né? E aí esse espaço ele precisa estar limpo, higienizado, perfumado, cheiroso e agradável para sua cliente, certo? Então é o primeiro passo do atendimento, é deixar tudo organizado, tudo limpo,
porque estética, micropigmentação, né, todos esses serviços tá voltado para a área de saúde e a limpeza ela faz parte disso, certo? E aí, primeiro ponto, né, deixar o ambiente limpo e organizado. É o primeiro ponto que você, profissional, deve fazer, deixar tudo pronto para receber a sua cliente. O que eu preciso atentar? Você precisa se atentar a água, se tem água para sua cliente beber, se tem café para você oferecer para sua cliente, se você oferece um biscoitinho, se você oferece um chá, alguma coisa, um mimo, você precisa checar se está pronto, certo? Outra coisa importante, você precisa checar o seu banheiro. Gente, é uma coisa simples, mas muitas vezes passa batido, passa esquecido, certo? O banheiro, ele precisa sim estar impecável. As lixeiras precisam ter saco, certo? E precisa também ter papel toalha, tá? E precisa ter também papel toalha e precisa ter também sabonete, certo? São itens que tem que ter sabonete, papel toalha, lixeira no banheiro e o banheiro precisa estar limpo. É o básico do básico. Se você quiser, vamos dizer, potencializar, né, vamos dizer assim, o cuidado mínimo com o seu banheiro, aí você pode, de fato, comprar coisas a mais, cheirinho, colocar uma rosa, colocar uma planta, fazer algo diferente no seu banheiro. Então, quando você se preparou o seu ambiente, né, deixou tudo limpo, organizado, preparou o banheiro, estocou, colocou todo o estoque, e eu sugiro para você fazer uma rota. Se você trabalha num espaço simples, ou num apartamento, ou numa casa, você procure fazer isso principalmente para casa. Você precisa fazer uma rota, né, de acesso do teu cliente. Vamos supor que teu cliente, você atendendo uma casa, você precisa fazer a rota o quê? Você vai na calçada, observe como estão as condições da calçada, vá no corredor, observe, passe pelo corredor, pelo caminho que o seu cliente vai trilhar. Se tá tudo ok, se não tem alguma sujidade, se não tem nada que vá realmente, de fato, desabonar ali a entrada para o seu cliente, tá bom? Ok, organizou o espaço, organizou o banheiro, deixou tudo estocado, tudo limpo, tudo arrumado, agora você vai organizar a sua estação de trabalho. Isso mesmo, estação de trabalho. Qual é a estação de trabalho? Nada mais do que o seu carrinho de apoio. Você precisa, de fato, deixar ele todo organizado, porque quando a sua cliente chegar, já está tudo pronto. Você não pode perder tempo na hora do atendimento e montar as coisas, né? Porque tempo é dinheiro, então você precisa preparar. E aí eu sugiro que você coloque um papel descartável. Pode ser inclusive aquele papel, pedaço de papel saúde, aquele rolão, né? Aquele papel. E aí você faz isso, né? E no caso, um papelzinho descartável, tá? É importante que você faça isso. E aí você vai colocar todos os itens descartáveis que você tem. Você vai colocar, no caso, o tesouro, para colocar os pigmentos, né, as tintas, colocar os descartáveis, vai limpar a sua marca, vai colocar o papel saúde ali, o descartável, e deixar tudo pronto, organizado. No caso, a lixeira, pertinho, o pedal, a sua lâmpada, tudo ali do ladinho, tá? Depois que você fez tudo isso, é importante que você prepare e deixe pronto a ficha de anamnese. Joyce, o que é anamnese? Mas eu já falei sobre isso aqui. Mas a anamnese nada mais do que uma ficha, um documento onde você vê como é que estão as condições de saúde da tua cliente, né? Se ela está bem, se ela está saudável, se ela pode fazer o procedimento, se não, anamnese é isso. Depois a gente vai falar mais sobre esses assuntos, mas aqui no meu conteúdo já tem muita entrega, tá? Sobre isso. E aí você vai preparar a ficha de anamnese, certo? Vai preparar também a ficha do pós com todas as informações, você vai preparar, certo? Como é o processo de cicatrização, como é que ela deve cuidar, o passo a passo, de organizar. Então você tem que
fazer isso, certo? Deixar tudo pronto. O home care dela, né? Organizado para que quando você terminar o procedimento, bata foto, ó, e ela está livre, tá? Depois disso, você precisa focar, no caso, em você, né? Depois que você prepara toda a estrutura, você precisa, nesse caso, focar em você. Como assim? Você precisa estar muito bem aparentada. Gente, nós vendemos beleza, nós vendemos saúde, nós vendemos bem-estar. E aí, a gente precisa estar muito bem, a gente precisa estar arrumadinha, a gente precisa estar maquiada, a gente precisa estar limpa, cheirosa. Nossa sobrancelha precisa estar em dia, né? Se eu trabalho com sobrancelhas, eu sou obrigada a estar com as minhas sobrancelhas em dia, né? Lábios, então o que eu vendo, eu preciso estar 100% em dia, tá? Por quê? Porque aquele meu cliente vai dizer assim, como é que você vende isso e você não usa, né? É meio contraditório. Então, de fato, é muito importante que você esteja realmente de acordo, padrão, com o que você vende, com o que você oferece, né? E eu falo assim por experiência própria, porque antes de entrar na estética, por exemplo, eu era gorda, eu era obesa. E aí eu aprendi a estética corporal na prática mesmo. Como assim na prática? Na prática mesmo. Eu fiz o meu curso de estética corporal e aí durante os cursos eu comecei a praticar, colocar em prática tudo que eu estava aprendendo naquela época. E pra mim foi essencial, porque na época eu eliminei 33 quilos, não recuperei mais esse peso, né, que eu tava. Deu uma engordadinha aqui, mas nada que recuperasse o peso que eu tava. Mas eu entendi que para eu vender os procedimentos, né, de estética corporal, eu precisava estar dentro do padrão que eu estava vendendo, né? Então, assim, pra gente que trabalha nessa área de micropigmentação, é extremamente necessário que a gente tenha a sobrancelha bonita, adequada, de acordo com a nossa aparência, de acordo com o que a gente vende, né? Ok. Preparei tudo, meu ambiente tá limpo, tá organizado, tá cheiroso, a minha estrutura tá bacana, eu tô arrumadinha, o meu jaleco tá limpo. Uma outra coisa importante, né? O jaleco limpo, organizado, sem estar rasgado. Isso é muito importante, tá? De você realmente estar bem aparentada, isso é muito importante. Depois que eu preparo tudo, né, toda a estrutura, que eu deixo tudo organizado para receber minha cliente, e aí, quando eu recebo ela, né, qual é o primeiro passo a passo? É conversar com a sua cliente. É isso mesmo, você precisa sentar ela na sua sala, conversar, explicar o procedimento. Fulaninha, o que você entende sobre o procedimento de microblending? O que você sabe? E aí você vai escutar. Gente, a arte de escutar parece uma coisa simples, mas não é. Porque muitas pessoas, elas querem falar. Elas querem ser ouvidas. E nós, como profissionais, precisamos sim ouvir, mas ouvir mais do que falar. E aí você vai, de fato, entender. Deixa eu colocar aqui. Só colocar aqui. Para ver se melhora aqui o som. Obrigada. E de fato, melhorou o som? O som tá melhor? Obrigada, o som tá um pouco baixo, vamos ver se melhorou. E aí, primeiro ponto, você precisa ouvir a sua cliente, tá? Ouvir ela, isso mesmo. Ouvir o que ela sabe a respeito do procedimento, ouvir as suas expectativas, ouvir as suas dúvidas, as suas dores, entender qual é a expectativa, qual é a necessidade, qual é a dor que a tua cliente está passando. E eu falo isso porque... melhorou, né? Obrigada demais.
E eu falo isso porque eu vou te contar a minha experiência. E aí, depois que eu passei por essa experiência, eu não quero mais errar. Quando eu estava fazendo o meu curso, meu primeiro curso lá em 2014, né? Eu peguei a minha modelo, né? Minha primeira modelo. E aí, eu não passei nada para ela, né? E nem minha professora passou. Então, quando eu cheguei, fui fazer o procedimento, e aí peguei a agulha, ela disse, e tem agulha? Como assim tem agulha? E eu pensei, né, poxa, claro, né, que é um procedimento que vai ficar na pele, então precisa de inserir agulha. Só que a pessoa não sabia, a minha cliente, a minha modelo não sabia, e na época eu não expliquei. Gente, e aí eu entendi que eu precisava conversar com todas as minhas clientes antes de fazer o procedimento, porque eu preciso de fato explicar o passo a passo, como é que funciona, qual é a duração, qual é a durabilidade, quanto tempo vai durar ali o procedimento, em relação à cor, em relação a design, em relação ao processo de cicatrização, a higienização. Eu preciso explicar exatamente tudo. E nessa conversa, nesse bate-papo, né, com a minha cliente, eu consigo perceber também, entender as suas expectativas. Sabe por quê? Porque as nossas clientes, elas vêm com expectativa que muitas vezes a gente não consegue suprir. E aí eu te falo por duas experiências minhas. A primeira experiência foi com uma cliente que chegou com uma sobrancelha que ela usava um lápis muito preto, né? Um lápis, gente, preto mesmo, assim. Não é marrom, não. Era preto mesmo. E aí aquela coisa, assim, muito marcada. Aquele negócio extremamente, assim, agressivo no rosto dela. E ela disse pra mim, olha, Joyce, eu gosto de um procedimento natural. Aí eu olhei assim pra ela e disse, vem cá, fulana, do jeito que você fez aí, pra você tá natural? Tá muito natural. E eu gosto assim, bem natural. Gente, dentro da minha perspectiva e dentro da perspectiva do mercado, da profissão, ali estava muito nítido que não tem nada natural, muito pelo contrário, algo muito marcado, algo muito ousado, algo realmente que não tem nada de natural. Mas ela queria uma técnica que ficasse natural, queria a fio a fio, e aí porque queria ficar natural, mas na prática ela não queria. Aí eu fui mostrando os meus trabalhos, né? Fui mostrando os fios, fui mostrando fios de sombra, fui mostrando sombra. E aí ela se identificou com a técnica de sombra, mas ela chegou aqui falando de fios, porque queria algo natural, porque tava com medo. Entendeu? Então, assim, isso eu só pude perceber na hora do atendimento, na hora da conversa. Porque ela nem sabia o que era algo natural, né, da cabeça dela. Ela não tinha esse entendimento, né? E aí eu fui conversando, fui explicando passo a passo, como é que funciona, etc, tal. E aí conseguimos realmente fazer o procedimento de acordo do gosto dela, certo? Pra você ver como é importante fazer esse alinhamento, né? E aí tive uma outra experiência, que foi com uma outra cliente já mais idosa, na qual ela tem uma expectativa com os pelos brancos. Todos nós sabemos que a micropigmentação, a microblend, ela a ação dela, o foco dela é na pele, não é no pelo. A gente atua dentro do pelo, mas o foco é na pele, né? Sabemos que nós pintamos a pele. O pelo, ele continua ali. Se ele é branco, vai continuar branco. Se ele é preto, vai continuar preto. Ele vai nascer todos os meses, independente se você tem a micropigmentação ou não, tá? Vai nascer todos os meses. E aí, ela chegou pra mim e disse assim, Joyce, eu quero minha micropigmentação, só que eu quero tirar esses pelos brancos. Aí pelos brancos, a micropigmentação, ela E aí, eu fui conversar, né? Eu disse, olha, cliente, né, fulana, na micropigmentação não resolve os pelos brancos, a gente consegue fazer a pintura dos pelos brancos através da coloração de sobrancelhas, do banho de brilho, né, da tinta, porque justamente não resolve. A gente vai trabalhar na
pele, papapá, papapá. Expliquei. Ela não entendeu. E aí, novamente, papapá, papapá, peguei as tintas, mostrei, falei e tal. E aí, e depois fiz o procedimento. E aí, no final, ela, não, mas os pelos brancos, não, você quer que eu pinte? Ela, não quero que pinte e tal. Resumindo a história, com uma semana depois, mais ou menos, uma semana não, menos, uns 4 dias depois, eu sempre faço aqui um pós-venda, sempre. Todos os meus clientes que vêm aqui na clínica, todos, a minha assistente manda uma mensagem no dia seguinte para saber como é que a pessoa tá, como é que tá o procedimento, se gostou, se não gostou, se tá cicatrizando bem, se não tá. Sempre. Já é uma rotina nossa, tá? De ter já tem essa rotina de cuidar do cliente. E aí, uns 2, 3 dias depois, a gente mandou uma mensagem do pós-venda para saber como é que tava, né? O procedimento. E aí ela veio questionar, falando que os pelos brancos estavam lá, que de fato ela queria tirar os pelos brancos. Ou seja, no caso dessa cliente específica, mesmo eu explicando, eu passei com ela, conversando com ela meia hora, certo? Mesmo eu explicando, passo a passo, mostrando a tinta. Gente, eu peguei a tinta e mostrei pra ela. E mesmo a gente explicando, mesmo sendo muito clara, a pessoa não entende. Imagina se a gente não faz esse procedimento. Então, assim, mesmo falando, a pessoa realmente tem uma expectativa, assim, na mente dela, que qualquer coisa que você fala, ela não vai captar, entendeu? Então, se a gente explicando, pode acontecer esses casos de ter problema da pessoa não entender, né? Sempre que a gente faz um procedimento, explica tudo, tem a ficha do pós, ela manda mensagem outro dia perguntando. Então, assim, esse momento de conversa, de diálogo, de bate-papo, gente, isso é tão importante, vocês não têm noção, sabe? De ver como é o nível de entendimento da tua cliente, se ela vai conseguir fazer o pós direitinho, se ela vai conseguir captar a sua mensagem. Você só sabe isso no diálogo, você só sabe isso na conversa, no bate-papo, certo? Então, não deixem nunca de conversar com o teu cliente, de alinhar as expectativas, sabe? Muitas vezes, essa expectativa que a pessoa tem, você não consegue atender. E aí, você não faz o procedimento, você pode até passar, às vezes, para um outro profissional, ou então essa cliente, naquele momento você não consegue entregar o trabalho, ela vai virar sua fã. Ela não vai virar, mesmo que você não venda naquele momento ali, que você perca aquela venda, mas ela vai ficar tão feliz com a tua honestidade, vai ficar tão feliz com a tua empatia, com o teu relacionamento com ela, de você se colocar no lugar dela, que ela vira tua fã. Ela não vira, né, tua cliente, não. E aí, quando alguém falar sobre, eu quero fazer uma micropigmentação, olha, faça com fulano, porque fulano é honesto, porque fulano é isso, porque fulano me ajudou. Ela não fez o procedimento, não quis meu dinheiro naquele momento, porque tem vários casos que eu pego aqui na clínica de procedimentos que eu poderia fazer para ganhar o dinheiro ali naquele momento, e que eu não faço, eu perco. E às vezes a gente como profissional fica tentada a querer fazer porque às vezes a venda tá baixa, porque tá em tempo de crise, não tá fácil, tá difícil, etc. E tem muitas contas, etc e tal. Mas ali é algo que você perdeu, entre aspas, para ganhar lá na frente, né? Você perdeu ali, você não atendeu ali, mas você ganha lá na frente. Com o quê? Com o respeito da tua cliente, com a admiração e com a indicação dela, que viram outras pessoas. Porque ao invés de você ganhar naquele momento, e você ganhar só naquele momento, você pode ganhar mais lá na frente, né? E aí, depois que você tem essa conversa com a sua cliente, você vai fazer o registro fotográfico. Aliás, antes ela vai assinar na anamnese. Você vai fazer o registro fotográfico, tá? Desse registro fotográfico, é importante que você, no caso, tire várias fotos de vários ângulos,
para ver qual fica melhor, se adapta melhor a imagem. Utilize uma boa iluminação, tá bom? Para você fazer, limpe sempre a tela do celular, certo? E aí, fez o registro fotográfico, né, o passo a passo. Agora você vai higienizar a pele da sua cliente. No caso, você já tá arrumadinha, já tá parametrizada, né? Você vai calçar as luvas e vai higienizar a pele dela, preparar essa pele. Aí você pode preparar com loções próprias para isso. Você pode preparar com loções próprias, você pode preparar com adstringente, com sabonete, fazer um esfoliante, fazer uma preparação, hidratar. Eu gosto muito de sempre preparar essa pele com sabonete à base de ácidos, né? Eu tenho aqui nos meus procedimentos. Gosto de preparar com pele para deixar essa pele um pouco mais uniforme, tá? Tonifico e hidrato. Por que eu faço esse protocolo? Primeiro porque eu tenho esses cosméticos aqui na clínica, né? Então, para mim é muito mais fácil porque são coisas que eu já tenho, são profissionais. Eu não gosto de utilizar apenas o álcool, porque o álcool ele resseca um pouco a pele, desidrata, né? Retira todo o manto hidrolipídico. Então, eu não gosto de utilizar somente o álcool. E aí, se eu sei que eu tenho cosméticos, dermocosméticos que tecnologia, que vão de fato melhorar a qualidade da minha pele, melhorar a hidratação, melhorar aquela barreira ali de proteção, um processo cicatricial, por que não utilizar? Né? Se eu tenho equipamentos, se eu tenho terapias aqui que eu posso potencializar esses resultados, por que não utilizar? Né? Então, eu utilizo sim, certo? Tudo que eu tenho aqui, eu utilizo sim para poder ter um excelente retorno, tá? E aí, depois que eu faço a higienização da pele, o passo a passo, né? Você vem fazendo a marcação do design, fazendo a limpeza, tirando os fios, dando uma cortadinha, né? Você vem fazendo aquela marcação, marcou, faz o design, depois coloca o anestésico e aí vem fazendo os fios, os procedimentos, né? Ou então a shadow e aí vai, ou a mista, tá? Depois faz o acabamento, certo? Então, meninas, esse é o passo a passo que eu faço aqui na clínica que dá super certo, entendeu? Você consegue de fato ter resultados, você consegue de fato conversar com a sua cliente, entender suas expectativas, entender seu temperamento, ver sua personalidade, sabe? E fazer sempre o over delivery. O que é over delivery? Entregar o melhor. O que a tua cliente não está esperando que ela realmente vai receber, certo? Então, essas dicas são maravilhosas. Assim, na época que eu comecei, infelizmente, não tinha isso. Não tinha essas informações tão importantes como tem agora, né? Assim, tão fácil, de tão fácil acesso, de sendo disponibilizado o tempo todo sobre o conteúdo, né? Sobre a nossa profissão. E espero muito que eu tenha te ajudado bastante e que você realmente tenha aprendido muito com todo esse conteúdo que eu tenho entregado para vocês, tá bom? Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Beijo no coração.